Vamos lá agora, vamos falar do quarto ao 10º. Pode começar, Jonas. Vamos lá então, do quarto ao 10º. O quarto foi George Russell. O Russell, eu não sei o que falar muito dele. Eu acho que ele tá numa maré meio ruinzinha, assim, velho. Ele não tá dando o máximo ali. Também largou em segundo e perdeu no largar logo 2 posições, assim. Eu acho que foi ele que foi bem. E assim, não aconteceu nada, ninguém bateu nem nada. Eu acho que só ele. Acho que teve muito cuidado demais ali pra não bater em ninguém, acabou perdendo. E ele fez a corrida meio X, assim, eu dou ponto neutro pra ele, que eu acho que ele podia ter ido melhor, mas também não foi tão ruim, sei lá, dou ponto neutro pra ele. Ok. Aí o quinto é o Carlos Sainz da Ferrari. A Ferrari fez uma corrida ruim. Realmente que os pilotos da Ferrari não fizeram corridas ruins, mas a Ferrari fez corrida ruim. Por quê? O que rolou de papo ali? Parece que por causa da altitude do México, o México tá tipo a 2.700 metros acima do nível do mar, cidade do México. Que o turbo deles esquentava muito, alguma coisa assim, por causa do ar rarefeito, então eles tiveram que diminuir a potência do turbo para não dar problema durante a corrida. E aí a Ferrari ficou para trás, porque aí não tinha a mesma velocidade que os outros carros, e aí acabou chegando bem mais para trás. Por exemplo, o Sainz, ele chegou a quase 1 minuto do Verstappen, ele chegou até mais ou menos perto do Russell, porque o Russell chegou no final, parou mais uma vez para conseguir a volta mais rápida. Senão, o Russell tinha, sei lá, estaria 20, 30 segundos ali para frente, estaria perto do Pérez ali. E aí o Sainz tá tipo 30, 40 segundos atrás do Pérez, que foi o terceiro. Então é isso, então eu vou dar um ponto neutro tanto para ele quanto pro Leclerc, por causa dos problemas da Ferrari, mas também não fizeram nada demais. O Leclerc só recuperou uma posição durante a corrida e o Sainz ficou na minha posição. Então, dou ponto neutro pros dois. Deixa eu te cortar rapidinho, só pra te fazer uma pergunta pra gente não perder o assunto. Não tá dando cara de que a Ferrari já jogou a toalha? Teve gente que colocou isso e eu concordo. Eu vi esse comentário por aí. Eu concordo. Não jogou a toalha assim. Talvez, obviamente, né, o segundo lugar é importante, mas assim. Eu acho que eles jogaram a toalha até pro segundo lugar. Eu acho que eles já estão no dane-se. Se a Mercedes quiser passar, passa. Mas aí é muito dinheiro, né? Se eles fizerem isso, é burrice, mas assim. Eu acho que nessa pista eles jogaram a toalha porque viram que não ia ter jeito. Mas, por exemplo, aqui no Brasil é outra história. Eu acho que até pode vir forte. Mas assim, eu acho que dá pra lutar. Eles estão na frente ainda. Se eles tiverem um resultado bom no Brasil, eles ganham. Então, tipo assim, da Mercedes, eles ganham o segundo lugar. Então, eu acho que foi ocasional porque lá realmente não se encontrou o carro com a pista e com as condições ali. Ok. No ano que vem, se isso realmente do turbo parece que aconteceu mesmo, ano que vem você tem que rever, né? Porque não dá pra. Tudo bem, tem um tarefa de corrida, mas não dá pra uma corrida ter um desempenho desse. Tem. E aí depois em sétimo a gente tem talvez, tirando o Verstappen, o destaque da corrida, eu acho, né? Pra mim foi o destaque da corrida, mas eu não sei realmente que avaliação dá pra Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo fez a corrida do velho Daniel Ricciardo. Foi aguerrido, passou, ele largou lá atrás, fez uma tática diferente, pegou em sétimo, foi mó bom. Só que ao mesmo tempo ele tirou o testão da corrida. Então, eu não sei qual dar. Eu acho que eu vou dar neutro, mas assim, não porque ele foi mal, mas porque eu acho que a bondade dele se anula com a cagada que ele fez, entendeu? Aí como o Thanos fala, é o equilíbrio, né? O Thanos colocou lá a coisinha lá, a faquinha na mão dele e colocou lá equilíbrio. Então, equilíbrio perfeito. Eu vou dar esse ponto neutro por causa disso, assim, mas eu achei que ele foi bem, tá? Mas aí, tirar alguém da corrida, mesmo o Tsunoda, que é um piloto que eu não gosto, mas também, né, coitado, né? Foi vendido ali, eu achei que ele foi afobado da manobra e acabou tirando o Tsunoda da corrida. Fazia tempo que eu não marcava tantos pontos assim, né? Então, tipo, é muito doido você pensar num piloto como ele, marcar pontos. Das últimas 8 corridas, ele marcou pontos só 2 vezes, né? Essa é a segunda vez nas últimas 8 corridas. É muito doido você pensar nisso. E o oitavo, o Stablecoin, eu achei, tipo, tinha uma hora ali que tava um trenzinho atrás de alguém. Você lembra quem era? No começo da corrida, quem tava segurando todo mundo? Não era ele. Não lembro. Eu sei que eu contava atrás, acho que quem tava segurando. Acho que era o Bottas. O Bottas tava segurando e ele ficou nesse trenzinho há mó tempão. Só que depois eles conseguiram passar ali por causa de parar do box e tal. Eu vou dar ponto positivo, porque a Alpine marcando pontos é sempre interessante, mas assim, é um ponto positivo igual a gente falou semana passada. É um B+, sabe? Quase uma. É por aí, porque eu não achei que fez uma corrida tão boa, não. O Lando Norris, ele largou mais na frente do Ricardo e chegou atrás, por isso que eu vou dar ponto negativo. Eu acho que se o Ricardo fez essa corrida e o Norris geralmente vai bem, o Norris era pra estar na frente dele. Então, por isso que eu vou dar ponto negativo. E o Bottas eu vou dar um ponto positivo. Depois de, como a gente falou, depois de anos e anos e anos, ele conseguiu marcar Ele conseguiu marcar um ponto. Ele não marcava ponto desde o GP do Canadá. Ele tinha 10 corridas sem marcar pontos. Todo mundo marcou ponto, menos ele, dessas 10 corridas. Então, muita corrida.
Então, dessa vez foi bem, como a gente falou, no sábado. E assim, foi bem na medida possível no domingo. A gente sabia, como a gente falou, que ele ia pra trás, mas ainda conseguiu ali marcar um pontinho, então ponto positivo pro Bottas. Muito bem. Vamos lá então. George Russell. Eu vou dar um ponto neutro pro George Russell, porque ele é como eu acho que ele foi tão bom quanto o Pérez, mas aí entra aquela coisa que eu falei da expectativa. Eu espero muito mais do Russell do que do Pérez. Então, como ele foi abaixo do que eu espero, porque eu sei qual é o potencial do Russell, então nesse caso eu vou dar um ponto neutro, quase negativo, mas um ponto neutro porque ele estava ali no top 4. A única coisa que ele fez menos boa, e aí eu dou mais mérito do Pérez do que do Russell, foi na largada, porque o Pérez sim fez uma ótima ultrapassagem no Russell na largada, e o Russell aí depois não teve como fazer porque a pista é estreita e é aquele carrossel a 300 por hora. Então esse é o ponto neutro. Carlos Sainz e Charles Leclerc, eu vou dar a nota para os dois ao mesmo tempo. Ponto neutro porque eles escorreram exatamente a mesma coisa. E assim, é incrível, não há uma tentativa, não houve uma tentativa do Leclerc tentar passar o Sainz para chegar um pouco mais perto do Hamilton para combater o vice-campeonato. Assim, tipo, a minha sensação de que jogou a toalha é grandíssima. O Mattia Binotto falou que na cabeça dele ele estaria em primeiro e segundo, então eu não sei qual corrida que ele estava vendo na época, não sei se ele achou que a corrida ia ser no Bahrein, e ele estava vendo ali a corrida do começo do ano, eu não sei o que ele viu, porque... Ele achou que a Ferrari ia ganhar primeiro e segundo? Eles falaram assim, ó, se depender da gente, a gente vai pegar pódio no mínimo, sabe assim? Então, e o Mattia Binotto tá lá na Itália, né, tá fazendo lá os trabalhos dele lá, e já não tá mais acompanhando a Ferrari nesse parte final. Então, assim, tipo, mais jogar toalha que isso, impossível, sabe? Assim, então, eu vejo com facilidade o Pérez dominando o Leclerc no vice-campeonato e, quiçá, superar a Mercedes, superar a Ferrari. Porque, ó, só nessa corrida foram 31 pontos da Mercedes contra 18 da Ferrari, tá? 31 pontos a 18, ou seja, foram 13 pontos de diferença. Com essa diferença, eles estão hoje a 25 pontos do campeonato. Então a gente tem, daqui 2 semanas a gente tem uma sprint que vale até 8 pontos, uma corrida que pode valer 25 mais 18, 33, 34 com mais um ponto, e mais uma corrida valendo 34 pontos. Então, tem muito ponto em jogada. E Brasil também tem uma altitude bem menos elevada, mas ainda elevada. Então, assim, é um ponto muito neutro para o Leclerc e para o Sainz. Eu acho que eles estão super apáticos. Eu só não dou negativo, porque eu acho que a Ferrari fez pior do que os pilotos. Então, é só por isso, tá? Que aconteceu. Mas, assim, a Ferrari tá lá e ela não correr, pra mim foi exatamente a mesma coisa, extremamente apagados. Eu fiquei admirado com essa história do Binotto, eu acho que ele tava pensando que ele voltou no tempo e tava em 2002, assim, que eles iam ganhar a corrida. Exatamente. Então, tipo, é bizarro, assim, tipo, eu não sei exatamente, parece que ele deu uma declaração, não sei se foi pra Sky Sports ou pra quem foi, mas meio que ele deu uma entrevista falando assim, olha, a gente tem carro potencial pra poder brigar contra os ponteiros, se depender da gente, a gente tá lá na frente, né? E, sabe assim, não faz o menor sentido. Bem, o Daniel Ricciardo, ô Jonas, eu vou dar ponto positivo e eu vou explicar pro Jonas por que eu vou dar ponto positivo, qual foi a minha avaliação, né? Ele, de fato, fez uma tremenda de uma sacanagem ali contra o Tsunoda, mandou ele pra fora, de um jeito, me enfiou o carro onde não devia e tal, e tudo mais, só que ele tava muito aguerrido, tava brigando e tal, e aí mandou ele lá pra fora. E, obviamente, ele não teve a intenção de mandar o cara lá pra fora, mas cometeu e tomou uma punição de 10 segundos. Ele tomou 10 segundos de punição. O cara conseguiu passar esses 10 segundos e ficar na posição que tava. Ele terminou em 7º real. Só que ele conseguiu superar os 10 segundos da punição. Então, assim, ele realmente fez uma cagada e ele mereceria ponto negativo se ele caísse, sei lá, para 12º, 13º. Mas o cara conseguiu superar os 10 segundos e voltou a ter um lampejo do Ricciardo da velha guarda. Então, só por isso é ponto negativo. Porque ele fez a cagada, conseguiu consertar e manter na posição que estava. Ponto positivo. Hã? Ponto positivo, você falou ponto negativo. Não, eu falei negativo? Eu falei por engano, então. Ponto positivo. Ponto positivo. Acho que é força do hábito esse ano. O Ocon... eu vou dar ponto positivo, se eu não me engano ele largou em 10º e chegou em 8º, fez ali, todos ali para baixo, eles fizeram corridas relativamente discretas, justamente porque a pista não ajuda. Então o Ocon eu vou dar um ponto positivo, foi a Alpine que pontuou ali. O Norris eu vou dar um ponto neutro,
ficou atrás do Ricardo de fato, mas a McLaren também não é aquelas coisas todas. A Alpine é melhor, então eu acho que ele tá no ponto normal ali do que deveria ter. Então, aquele pontinho neutro só para poder manter a amizade, né? E o Bottas eu vou dar ponto positivo. Fez um fim de semana, é um ponto positivo no fim de semana. Fez uma ótima classificação, conseguiu terminar em 10º com um carro inferior sabendo disso. Então, ponto positivo para Valtteri Bottas.